né? Hoje a gente fala que um líder, ele não sabe abrir o Excel e não sabe usar um Excel minimamente, obviamente a gente tem um líder que vai performar menos do que outro que domina um Excel, né? Porque é uma ferramenta de produtividade que em alguns momentos você precisa utilizá-lo, porque você não tem sistemas efetivamente para tudo. Obviamente esse líder, além do Excel agora, precisa dominar a IA. Olá, estamos de volta com o podcast Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto bastante importante, que é o uso da inteligência artificial. E eu sou uma pergunta para você. O futuro da liderança depende do domínio da inteligência artificial? Não depende do domínio da inteligência artificial. Porém, depende do domínio de técnicas de como você vai usar essa ferramenta para você ganhar agilidade. Deixa eu separar as duas coisas para ficar um pouco mais claro. Primeiro, a gente tem que ter claro que uma inteligência artificial ela não tem conexão emocional. Ela não consegue entender que a pessoa está falando algo para ela, mas na verdade ela está querendo dizer outra, ou que aquela mensagem tem as ditas mensagens subliminares, né? Ou as reações corporais de um liderado de quando você está conversando com ele. Ainda a gente não chegou nesse estágio. Talvez na evolução, vamos ver os próximos episódios, mas sempre por trás tem que ter a sensibilidade humana, porque nós estamos falando de pessoas. Liderar é lidar com pessoas, não é lidar com máquinas, não é lidar com recursos. Então eu preciso estar conectado com essas pessoas, ao que uma IA ainda não tem, obviamente, capacidade de fazer. O dia que um liderado não está conseguindo produzir muito, porque alguma coisa aconteceu em relação a ele ou em relação à família dele, e ele está com problema, e simplesmente ele precisa de um ombro amigo ou de uma conversa, uma palavra de apoio, para dizer que ele não está sozinho, né, que a equipe está com ele. São coisas que uma IA jamais vai ter sensibilidade. E agora tem um outro lado que a gente também precisa estar muito atento, né? Que é o lado da produtividade profissional, a velocidade com que eu faço as coisas. Isso efetivamente está em jogo, líder. A velocidade com que você faz as coisas hoje, o tempo que você gasta para fazer as coisas hoje, com o uso da IA, vai ser muito menos. E eu diria até mais, se hoje tem a máxima que você tem que ter um time suficiente para eles juntos dividirem uma pizza e não mais que isso efetivamente está em jogo com a chegada da IA. Talvez você precise de 2 pizzas, porque você vai liderar, sim, times maiores com o apoio da IA. Deixa eu dar um exemplo. Quando eu comecei no trabalho de desenvolvimento de software, eu comecei tirando trabalhos operacionais e informatizando eles. A gente chamava o curso de graduação de processamento de dados faz tempo, né? Então era processamento de dados. Então a gente tinha processos manuais de emissão de nota, faturamento, vários processos manuais de gestão de estoque, o famigerado Cardex, alguns dos ouvintes aí vão lembrar de termos que eu estou falando. E se você não lembrar, não se preocupe. Basta você entender que eram processos manuais, né, que eram feitos em fichas e papéis. E a gente, com a chegada do microcomputador, nós informatizávamos e, obviamente, reduzia muito o esforço operacional das organizações. Quando a gente entrava nessas empresas, eu como gerente de projeto, a principal preocupação que as pessoas tinham é: eu vou perder meu emprego? Quando esse projeto for para a produção, vai demitir pessoas? E no começo, eu confesso que eu também tinha dúvida, mas depois eu entendi que não, nunca uma pessoa tinha sido demitida, porque as demandas iam mudando, a necessidade de atividades mudavam de uma área mais operacional para uma área um pouco mais tática ou até mesmo estratégica. Então essas pessoas eram acomodadas em outras funções. E normalmente as empresas estão crescendo. Então o que acontece é que a empresa contrata menos gente e com aquelas mesmas pessoas o trabalho é executado, né? Então isso vem de encontro, isso já aconteceu no passado com a chegada do microcomputador, e isso vai acontecer uma nova onda agora muito forte com a chegada da IA. Então todas as áreas precisam, todos os profissionais na verdade precisam dominar essa ferramenta, assim como dominam o computador, assim como dominam o Excel, por exemplo. Hoje a gente fala que um líder, ele não sabe abrir o Excel e não sabe usar um Excel minimamente, obviamente a gente tem um líder
que vai performar menos do que outro que domina um Excel, né? Porque é uma ferramenta de produtividade que em alguns momentos você precisa utilizá-lo, porque você não tem sistemas efetivamente para tudo. Obviamente, esse líder, além do Excel agora, precisa dominar a IA. Vou dar um exemplo, para a gente não ficar só na conversa. A gente criou uma nova função aqui na organização. Recentemente a gente estava trabalhando com isso. Uma função chamada Growth Marketing, ok? Alguém que vai ajudar o time a performar em crescimento e aquisição de novos clientes. Eu, como líder, às vezes eu nunca fiz uma descrição de função de um perfil como esse, porque é uma função nova. E eu preciso produzir uma descrição de função, estabelecer indicadores para essa pessoa e de como que ela vai ser avaliada. Como é que eu faço isso sem IA? Né? Eu uso o meu conhecimento, vou no Google, abro o Word e começo a encontrar as áreas que eu preciso que ele conheça, quais são os indicadores que ele vai ser medido e começo a montar um documento de descritivo de função. Bom, se eu tenho um IA, eu tenho duas opções, e aí que está a habilidade do profissional. Eu posso ir no ChatGPT e falar, olha, me apresente um descritivo de função de um profissional de growth marketing. Ele vai me trazer essas informações que eu vou ter que, obviamente, analisar e ver se faz sentido, o que eu vou aproveitar disso ou não no meu descritivo de função, porque eu não vou aproveitar isso pronto, eu preciso conhecer o que eu espero do meu liderado, isso é pessoal, isso a IA não vai trazer. O julgamento do que eu vou aplicar ou não ainda continua meu como humano. Só que, obviamente, eu vou ter muito menos atalho, eu vou precisar procurar muito menos páginas. Agora, por que o profissional tem que estar treinado? Porque talvez essa não seja a melhor pergunta que você tem que fazer. Talvez antes de você fazer a pergunta, você vai ter que dar o contexto. Olha, nós somos uma empresa de tecnologia, quais são os valores da nossa companhia, o que é valorizado na área de marketing, como é que esse marketing ele atua no mercado, quais são os limites que ele vai ou não vai. Eu dou todo um contexto de informação e aí sim eu faço a pergunta ou peço ajuda para ele me ajudar a produzir um descritivo de função para uma empresa nesse contexto com essas características. Obviamente eu vou obter dois documentos completamente diferentes. Então, a grande pergunta que o profissional tem que se fazer é: eu consigo usar IA de tal forma que eu otimize o meu trabalho no limite do que pode ser otimizado? Eu sei fazer perguntas? Eu sei treinar agentes? Eu sei conectar isso ao meu dia a dia de trabalho? É isso que muda. E, obviamente, o líder que vai estar utilizando uma inteligência artificial, ele vai conseguir fazer as funções dele e as atribuições dele com uma velocidade um pouco maior, né, do que ele estava acostumado a fazer antes da inteligência artificial, o que vai permitir ele liderar times maiores ou entregar mais missões para a organização. Então, nós estamos falando que o líder ele vai se tornar mais produtivo com IA do que um líder que não sabe usar essas ferramentas, que já aconteceu no passado, obviamente. Um profissional que sabia usar o microcomputador e um que não sabia, um que quis aprender, outro que não queria aprender, um que sabe usar muito bem o Excel e o outro que não sabe. Então, são as habilidades de uso de ferramentas e o conhecimento de ferramentas, inclusive as novas que estão chegando, é imprescindível para o processo da liderança, porque senão o líder vai ficar obsoleto. Então, o líder que não dominar a inteligência artificial vai ficar obsoleto no mercado. Ponto. Porque o outro, não é porque ele sabe ou não IA, ou que a IA vai tirar a função dele. É porque vai ter outro líder que sabe usar muito bem a inteligência artificial e vai ser muito mais produtivo, vai conseguir entregar mais missões ou vai liderar times maiores do que esse líder que não conhece a inteligência artificial. O que você acha que são as características de um líder que ele precisa fazer para entregar a missão, para realizar o trabalho dele, e que não depende de ferramentas como inteligência artificial, Excel, microcomputador e essas questões que você trouxe aí, né? Perfeito. Porque eu fico pensando, há 300 anos atrás, havia exercício de liderança. Tinha um modelo, tinha ferramentas, tinha um certo conhecimento sobre o assunto. Nos dias atuais, existe também exercício de liderança, com outras ferramentas, outro conhecimento, etc. Projetando mais 300 anos daqui para frente, provavelmente haverá liderança com outras ferramentas que a gente nem imagina hoje, né? Então me parece que existe uma essência, uma característica do que é liderar que não depende de ferramentas, né?
Uhum. Então, a gente está falando sobre o líder se tornar obsoleto. Mas ele Certo. se torna obsoleto em quê? No uso de ferramentas? Ou será que essas características de liderança podem também ficar obsoletas ao longo do tempo? O que você acha? Eu acredito que ele pode ficar obsoleto em função de não usar as ferramentas, então ele vai ter mais dificuldade, vai levar mais tempo para fazer as coisas. Ele não está fazendo na melhor técnica possível atualmente. É como se você pegasse um nadador de 50 anos atrás e colocasse com um nadador com técnica e com eficiência, com tudo que você tem de conhecimento nos tempos atuais, ok? São recursos diferentes, são tecnologias diferentes, são treinamentos diferentes, são habilidades diferentes. Então, um cara muito bom há 50 anos atrás numa função, mesmo que seja um esporte, pode não ser uma pessoa excelente nos tempos de hoje, porque hoje a gente já tem coisas mais modernas. E olha que eu estou falando de esportes, onde a tecnologia nem está tão envolvida. Se eu pegar o automobilismo, então, como exemplo, se eu pegar o tempo de uma troca de pneus, por exemplo, né, hoje estamos falando em 3 segundos, antes 15 segundos, 20 segundos eram tempos excelentes no passado, né? Olha quanto tempo menos, mas por quê? Em função da tecnologia e quem está competindo está usando essa tecnologia a seu favor. Então a obsolescência ela vai se dar em função disso, porque as empresas estão no mercado para competir, as empresas não estão lá para outro motivo. Existe uma competição acontecendo no mercado, quer você reconheça ela, não, mas você se está numa organização, você está fazendo parte de uma competição. Uhum. A tua função, a tua área é essencial para esse processo de competição e você tem a obrigação de entregar a maior eficiência, o melhor resultado, a maior performance em cima daquilo que é o papel. Se é trocar o pneu do carro, então é isso que você tem que fazer com eficiência. Se é pilotar, tá certo? Se é marcar o tempo, é marcar o tempo, não importa. Então o líder ele tem que estar conectado que ele está num ambiente de competição. Agora, voltamos ao outro lado. O que não muda? Você conectar um exército, né, ou mesmo um pelotão, ou mesmo um esquadrão, não importa, para uma determinada missão, há 1000 anos atrás, né, num ambiente de guerra, ou uma empresa de engenharia que precisasse construir uma ponte, né, ou mesmo né, os carpinteiros que tivessem que construir uma casa e tivesse um time, exige habilidades de liderança. Vou trazer um exemplo porque eu acabei de voltar, a gente está fazendo uma nova sede da empresa e eu acabei de voltar de lá da obra, onde está tendo vários problemas de refazer. Um faz o serviço, outro estraga o serviço do outro e não se importa que está estragando porque o outro vem lá e refaz. Claro que eu pagando a conta, obviamente é mais fácil não se importar, não é verdade? E está tendo esse problema. Eu estou com uma construtora lá, mas tem uma coisa que não está acontecendo. As pessoas não estão conectadas juntas com o objetivo final. Elas não estão se importando uma com as outras. Uhum. Então, na próxima segunda-feira, eu preparei uma reunião, um belo café da manhã, para mais de 70 pessoas. Eu vou lá conversar com elas sobre o porquê esse projeto é importante, o que elas estão fazendo parte, onde que elas vão ajudar a gente a levar, trazer senso de propósito para cada uma delas, qual é o objetivo e o que é esperado efetivamente delas de comportamento dentro daquela obra. Né? Então, ensiná-los a não estragar o serviço do amiguinho, né? E não ensiná-los a, se tiver passando e tiver um mato, tiver um material no chão, catar e jogar no lixo. Comportamentos muito simples que definem a cultura daquele ambiente, por exemplo, e que vai ajudar na performance, no resultado e na entrega. Como é que uma IA vai fazer isso? Conectar emocionalmente as pessoas num senso de propósito, estabelecer claramente quais são os objetivos, estabelecer estratégias de como que isso vai acontecer ou como que vai ser feita a entrega de uma missão, seja ela qual for. Pode ser uma guerra, pode ser uma ponte, pode ser uma obra de um escritório ou pode ser o desenvolvimento de um software. Então existem questões humanas que a IA ainda está muito longe efetivamente de chegar. Na real, nunca vai chegar. Por mais que uma IA tente engajar pessoas num propósito, a gente vai olhar para aquela IA e falar assim, é uma inteligência artificial, aquilo não é de verdade. Por natureza, aquilo não é de verdade. Não tem coração. Uhum. Quando um líder está falando, ele está falando do que ele está sentindo. Uhum. E aquele sentimento
é verdadeiro, até porque nós estamos conectados a algo maior. Você está falando de conexão. Conexão é uma maneira como o líder precisa liderar as pessoas, né? Para fazer engajamento. Isso é um exemplo de coisas que eu acredito que uma IA não vai chegar. Então, voltando para o começo, né, dizendo, algumas coisas sim a IA vai ajudar, mas tem algumas coisas que a IA não vai tangenciar, não vai conseguir encostar pela natureza que ela é. Ou se encostar vai ser uma simulação daquilo que é próprio do humano, né? Obviamente não vai ser tão eficiente quanto. Por isso que chama artificial. Sempre vai ser artificial. Você está à frente de uma empresa que está catalogada mais uma vez como uma das mais lucrativas das Américas pelo ranking da Financial Times, né? Perfeito. Você está à frente de uma empresa que tem aí cerca de 800 colaboradores diretos, impactando a vida aí de milhares de pessoas, não só aqui, né, as pessoas que estão diretamente trabalhando, mas os clientes que estão sendo atendidos e os clientes desses clientes ainda. Portanto, tem um impacto bem grande, né? Sim. As suas decisões tem alguns impactos. Impactam muito, né? E aí a minha pergunta seria assim, à luz de tudo que tem acontecido hoje na sociedade, com essas evoluções tecnológicas, você baixaria uma diretriz na empresa que você está à frente de que os líderes só poderão ter progressão de carreira se eles dominarem IA, pensando na concorrência, pensando no que a empresa precisa entregar, né, para o mercado e como ela precisa vencer sua concorrência? O que você acha? Definitivamente não, né? Eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que no que diz respeito à inteligência artificial, nós estamos num momento de sensibilização, né? Então a gente está, no caso especificamente da DB1, esse ano a gente está incentivando, nós colocamos objetivos e key results, ou seja, cada área tem que entregar pelo menos 5 projetos de uso de inteligência artificial. Então estamos estabelecendo objetivos para as pessoas. Mas ele funciona como qualquer outro objetivo, porque nós estamos num processo de tração e entregamos orçamento para que as pessoas fizessem os testes de inteligência artificial na sua área, efetivamente. Tem uma área de tecnologia aqui que tem também orçamento e tem apoio e governança para que isso seja feito. Então, acho que o papel da liderança é dar condições para que o seu time evolua. É colocar a escadinha e falar, sobe, né? É por aqui o caminho, dá direção. Agora, obviamente, vai passar o tempo e alguns profissionais vão aproveitar essa escadinha que foi montada, essa direção que foi dada, e eles vão subir. E outros vão ficar para trás. Aí a escolha da obsolescência é do profissional. Isso vai ser uma seleção natural que vai acontecer. Então, eu acho que fazer a pessoa se movimentar por medo, né, ou por raiva não é uma boa, não é a melhor das estratégias para esse momento, porque nós estamos falando de algo que é novo no mercado, é novo para todo mundo, e está todo mundo bastante ansioso em relação a isso, porque é mudança. E mudança deixa as pessoas um pouco mais ansiosas, deixa as pessoas um pouco mais preocupadas. Mas eu também quero tranquilizar qualquer líder que esteja ouvindo a gente, ou até mesmo outras pessoas, que não tem nada diferente do computador, né? Excel, que foi toda uma mudança muito radical. A inteligência artificial não é tão diferente assim do que a gente já está acostumado, né? Então é mais ou menos quando chegou a gente já usava telefone celular, mas de repente alguém apresenta para a gente um smartphone, né? Então é sim ainda um celular, mas com mais recursos, né? Com mais capacidades. Então a inteligência artificial vai ter essa característica, ela tem mais capacidades, mas a gente já está acostumado a usar. A minha filha, por exemplo, chegou para mim e falou, pai, eu preciso de uma conta paga do ChatGPT, porque eu estou usando para estudar, para tirar dúvidas em relação aos meus exercícios e está acabando o crédito. E ela tem 14 anos de idade. Então, fez 15 agora, na verdade. Então, essa geração que está chegando já está usando isso naturalmente no seu dia a dia e não vai deixar de usar. Ela poderia muito bem fazer isso no Google, mas ela já entendeu o quanto que ela ganha tempo usando, por exemplo, ferramentas como o ChatGPT. Então, o que a liderança tem que entender é começar a mexer, começar a se movimentar, ver o que eu posso aproveitar disso, que a coisa vai acontecer naturalmente, não tem com o que se preocupar. A obsolescência faz parte do jogo.
A obsolescência faz parte do jogo. Qualquer mudança a gente vai ter os resistentes, né? Aquelas pessoas que ficam fixas no passado, acreditando que é melhor fazer dessa forma, que do outro jeito eu tenho mais controle, se justificando por que não usar a inovação ou as novas ferramentas. E esses certamente ficarão obsoletos. Por isso que não existe mais datilografista. Pois é. Não consegui fazer meus filhos fazerem datilografia, né? E mesmo entendendo que a gente usa muito teclado atualmente, né? Mas muda-se o contexto, muda-se a profissão, muda-se a necessidade, né? Talvez hoje, se a gente fosse treinar datilografia, talvez se fosse um curso de como datilografar com 2 dedos, né? Eles fariam certamente um curso para falar mais rapidamente nas redes sociais, né? Porque teria mais significado, né? Talvez a audiência não nos acompanhe nos exemplos agora, mas não tem mais curso de datilografia, não tem mais revelação de filme fotográfico, não tem mais videolocadora, né? Tudo isso já foi. Não tem mais ficha de telefone público, toda uma série de questões que você usou a expressão seleção natural, né? Seleção natural. Então, a evolução vai acontecendo em diversas áreas e a gente precisa aprender a se adaptar a elas para não ficar obsoleto. E quando o assunto é liderança, não muda. Não muda, porque você, do mesmo jeito que você procura conteúdos ou informações na internet hoje, o que está começando a acontecer são as inteligências artificiais privadas, que são dentro da organização. A hora que você precisa de um documento, você não vai lá mais buscar, né, num grande diretório da empresa, você pede para o teu agente, né, ir lá e buscar esse documento, ele traz para você, você nem sabe onde ele está armazenado efetivamente, né? Ou uma informação, ou um dado, né, ou um número, como por exemplo o faturamento da empresa. Então, a forma com que nós estamos interagindo com essa tecnologia está mudando, né? Eu diria que a gente começa a se aproximar mais de filmes de ficção da década de 90, início dos anos 2000, né, onde a gente conseguia conversar nos ambientes e a gente tinha tecnologia, né, que respondia às nossas demandas para aquelas coisas que estão, obviamente, em um banco de dados e a gente mal sabe onde está. Ou seja, a inteligência artificial está ganhando uma alta capacidade e os filmes de ficção científica, como, por exemplo, Minority Report ou outros futurísticas da época, né, agora começam a chegar muito próximo dessa realidade, né, de você, ou daquelas naves que você conversa com a nave sabe tudo, né? Aqui nós já estamos conversando com o escritório, na verdade, com a Daisy, né? A gente já conversa com o nosso escritório aqui, né? Não tem a mesma capacidade ainda, né? Mas obviamente essa capacidade vai sendo ampliada. A gente tem a Daisy que a gente fala com ela e a gente tem a Daisy no nosso próprio Teams, né? Que é uma inteligência artificial ainda com capacidade limitada, mas que vai estar sendo expandida ao longo do tempo. E uma última coisa que eu queria falar para o ouvinte, para ele não ignorar esse movimento da inteligência artificial, porque ela tem uma característica poderosíssima. O ser humano, quando nasce, ele nasce resetado, ele não tem conhecimento nenhum. Ele tem que aprender tudo do zero. Aí ele morre, aí nasce outro ser humano, aí ele tem que aprender tudo do zero. Essa base de conhecimento estando registrada com o advento da escrita e agora do computador e da internet, é muito mais fácil, vídeos, né? É muito mais fácil a gente recuperar o conhecimento ao longo da vida e avançar em termos de conhecimento. Mas a gente não pode ignorar que todo conhecimento do ser humano nasce do zero, porque quando ele nasce, começa a ter que acumular esse conhecimento ao longo do tempo. A inteligência artificial é cumulativa. Por mais que você acredite que a inteligência artificial hoje ainda é relativamente burrinha, sabe muito pouco, ela é cumulativa. Imagine esse processo de acúmulo de conhecimento e capacidade computacional daqui a 100 anos. Então a capacidade que a inteligência artificial vai ter de te ajudar a executar tarefas vai ser muito maior, mas jamais de substituir a inteligência do ser humano. Muito bem, obrigado aí por você trazer a sua visão para esse assunto, que tem preocupado algumas pessoas, né? E trazer essa visão para entender que simplesmente faz parte do jogo, assim como outras ferramentas que surgiram antes, agora essa e no futuro serão outras. É isso aí, pessoal, ficamos por aqui. E aí, fez sentido para você? Comenta aí.